Gideão e os 300, a estratégia de Deus para vencer o impossível. Você já se sentiu pequeno demais diante de uma responsabilidade enorme? Já encarou uma batalha tão desproporcional que tudo dentro de você dizia: desista? Pois é exatamente nesses momentos que Deus costuma agir. Ele não procura os mais fortes, nem os mais preparados. Ele procura os dispostos, os que, mesmo com medo, decidem obedecer. A história de Gideão é um lembrete poderoso disso. Um homem comum, escondido, oprimido, inseguro, chamado de valente por Deus. Não porque ele era corajoso, mas porque Deus enxergava nele o que ninguém via, um instrumento em suas mãos. Prepare-se para mergulhar na história emocionante de Gideão, um simples homem escolhido por Deus. Vamos caminhar desde o caos em Israel até a vitória contra um exército de 135 mil soldados. Uma jornada de fé, dúvidas, obediência, estratégias divinas e um final que ecoa até os nossos dias. Durante 7 anos, os israelitas viveram sob a opressão cruel dos midianitas. Esses inimigos invadiam suas terras como pragas sazonais. Não apenas tomavam seus recursos, mas destruíam tudo: plantações, rebanhos, esperança. A cada colheita, os israelitas mal viam o fruto de seu trabalho, pois os inimigos vinham como enxames, acompanhados de camelos, e acampavam por todo o território, saqueando até não restar nada. O medo se espalhava como um vírus, e famílias inteiras viviam escondidas em cavernas e montes, tentando sobreviver. Essa opressão não era apenas econômica, era espiritual. Israel havia se afastado de Deus, voltando-se para os ídolos de Canaã. O povo, que outrora havia sido libertado do Egito com mão forte, agora se curvava diante de imagens de madeira e pedra, sacrificando sua identidade e comunhão. Deus permitiu essa escravidão como consequência da idolatria, e o povo finalmente chegou ao fundo do poço. Desesperados, clamaram. E Deus, como sempre faz com uma pessoa de coração quebrantado, ouviu o clamor. Gideão aparece pela primeira vez malhando trigo no lagar. Um lugar usado para pisar uvas, não para lidar com cereais. Isso revela o tamanho do medo. Ele estava escondido, tentando proteger o pouco que tinha dos midianitas. O cenário é caótico. Gideão malhando trigo num lugar impróprio, ou seja, num lagar, lutando para sobreviver, usando meios incomuns para manter a dignidade e esconder o que restou. Nesse momento de sobrevivência silenciosa, o anjo do Senhor aparece com uma declaração intrigante. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão reage com incredulidade. Como Deus pode estar com ele se tudo está dando errado? Onde estão os milagres do passado? Por que o Senhor os havia abandonado? A resposta divina é direta: vai nessa tua força e livrarás a Israel. Deus não estava olhando para a força física de Gideão, mas para a disposição interior que ele mesmo havia colocado ali. Gideão não acredita, se diz o menor da menor tribo, pede um sinal, e Deus concede. O anjo toca na oferta e fogo a consome, um ato sobrenatural e simbólico. Gideão reconhece quem está diante dele e teme morrer. Deus responde com paz: não temas, não morrerás. Ali nasce um altar de paz, Jeová Shalom. Não é apenas um nome bonito, é uma revelação do caráter de Deus no meio do caos. Antes de lutar contra Midian, Gideão precisava vencer uma batalha espiritual dentro da sua própria casa. Deus o manda destruir o altar de Baal que pertencia ao seu pai e cortar o poste ídolo ao lado. Era uma missão perigosa. A idolatria estava enraizada na cultura local, no sistema familiar, na estrutura social. Gideão obedece, mas faz à noite, com medo. Mesmo assim, cumpre a ordem. Pela manhã, os homens da cidade querem matá-lo, mas Joás, seu pai, o defende. Se Baal é Deus, que contenda por si mesmo. O raciocínio é simples, mas poderoso. Gideão recebe o nome de Jerubaal, aquele que contende com Baal. A guerra começou.
A limpeza espiritual foi feita, o altar falso foi destruído, o verdadeiro culto restabelecido. O Espírito do Senhor vem sobre ele com poder. Ele toca a trombeta e convoca as tribos. 4 respondem: Abiezer, Aser, Zebulon e Naftali. Mas Gideão ainda tem medo. Ele pede sinais. Um velo molhado com o chão seco e depois o velo seco com o chão molhado. Esses sinais não eram simples testes. Eram súplicas de um coração que queria obedecer, mas ainda lutava contra a insegurança e dúvida. Deus concede ambos, não por obrigação, mas por misericórdia. Ele entende o coração humano. Gideão reúne 32 mil homens para o combate contra os midianitas. Um bom começo, mas Deus diz, é muita gente. Então, começa a redução da quantidade de homens para a guerra. Acontece a primeira triagem. Quem estiver com medo vai embora. 22 mil saem e vão embora. Restaram 10 mil homens, mas para Deus ainda era muita gente. A segunda triagem. No riacho, observe como bebem água. Quem se ajoelhar e beber direto da fonte é dispensado. Os que levarem a água à boca com as mãos são escolhidos. Restaram apenas 300, 3 centenas para enfrentar 135 mil inimigos. Humanamente impossível, mas exatamente como Deus queria. A lógica divina não segue os critérios humanos. Os pensamentos de Deus vai muito além dos nossos pensamentos. O que parece fraqueza aos olhos do mundo é força nas mãos de Deus. Essa maneira de beber a água possui um profundo significado espiritual. Beber, levando a água com as mãos, representa vigilância, prontidão e sobriedade. São aqueles que, mesmo em tempos de sede, não se entregam ao conforto ou à distração. Observam ao redor. Mantêm os olhos abertos, atentos ao campo de batalha. Isto para evitar qualquer surpresa desagradável. Já os que se ajoelham e lambem a água como cães demonstram descuido, despreparo, excesso de autossatisfação, falta de vigilância. Deus escolheu os atentos, os que, mesmo na sede, permanecem alertas contra as ciladas do inimigo. E assim, os 300 foram selecionados, não os mais fortes, mas os mais vigilantes. Deus procurava soldados espirituais, não guerreiros comuns. Então, Deus envia Gideão para ouvir algo no acampamento inimigo. Ele vai com seu servo e escuta 2 soldados conversando. Um deles teve um sonho. Um pão de cevada rolava e derrubava a tenda de Midian. O outro interpreta, é a espada de Gideão. O pão de cevada era o alimento dos pobres. Simbolizava Israel, pequeno e humilde. Mas era esse pão que Deus usaria para esmagar os opressores. Gideão volta fortalecido. Ele adora. Sabe que Deus já entregou os inimigos em suas mãos. A adoração precede a guerra. É a fé que enxerga a vitória antes da batalha. Agora vem a guerra, mas não com espadas. Deus revela a estratégia. Dividir os 300 em 3 grupos de 100. Cada um com uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha escondida dentro do cântaro. Ao sinal, quebrar os cântaros, mostrar as tochas, tocar as trombetas e gritar: a espada do Senhor e de Gideão. Aqui há uma rica simbologia espiritual. Os cântaros de barro representam a fragilidade humana, vasos frágeis e comuns. Somos nós, em nossa humanidade, limitados e quebráveis. A tocha, por sua vez, representa a luz de Deus, o fogo do Espírito Santo que arde dentro de nós. Enquanto o cântaro está inteiro, a luz permanece escondida. Mas quando o vaso se quebra, quando o orgulho cai, quando a autossuficiência é deixada de lado, quando nos rendemos, então a luz brilha. É no quebrantamento que Deus revela sua glória. A trombeta simboliza a proclamação da fé, a voz profética que declara a vitória do Senhor. Era madrugada. O acampamento estava quieto. De repente, luzes rompem a escuridão da noite, sons ensurdecedores de trombetas ecoam nos vales, cântaros são despedaçados e gritos enchem a noite.
O exército inimigo entra em pânico. Confusos, começam a matar uns aos outros, correm, fogem. Deus luta por Israel. A vitória começou no som de obediência, no quebrar dos vasos, no brilho das tochas e na fé que se expressa em trombetas. O caos inimigo foi causado por uma simples obediência à estratégia divina. Gideão não para. Ele convoca Efraim, que captura Oreb e Zeeb. Depois, cruza o Jordão com seus 300, cansados e famintos. Em Sucote, Penuel pede pão. Ambos negam. Gideão promete voltar e castigar. Ele captura Zeba e Zalmuna. Volta e cumpre a palavra. Castiga os líderes de Sucote com espinhos e destrói a torre de Penuel. Executa os reis. Justiça foi feita, mas também revela a dureza do coração de parte de Israel, que se recusou a ajudar seus próprios irmãos em batalha. O povo quer fazer de Gideão um rei. Ele recusa sabiamente: o Senhor reinará sobre vós. Mas comete um erro. Aceita ouro dos despojos e cria um éfode, uma vestimenta sacerdotal, que se torna armadilha. Israel começa a adorá-lo. O coração humano ainda é inclinado ao erro, mesmo após tantas vitórias. A idolatria é sutil e pode surgir até das bênçãos que recebemos. Gideão vive muitos anos em paz, tem muitos filhos, mas quando morre, Israel rapidamente se esquece dele. Voltam aos Baalins, abandonam o Deus que os libertou. A fidelidade era apenas circunstancial. Deus queria corações, não apenas vitórias externas. A história de Gideão não é sobre bravura humana. É sobre como Deus transforma o fraco em guerreiro. Como ele usa 300 para derrotar milhares. Como ele vence com estratégias que fogem à lógica humana. É sobre vasos quebrados e tochas acesas. Sobre fé proclamada em meio à noite escura. Sobre vigilância espiritual, sobre estar atento mesmo no momento da sede. E, acima de tudo, é uma lembrança clara. A vitória não foi por causa da força, nem da sabedoria, nem da coragem de Gideão. A vitória aconteceu porque Deus estava presente. Foi a presença dele que fez toda a diferença. Ele ainda procura corações dispostos. Homens e mulheres que, mesmo com medo, dizem: eis-me aqui. Que quebram seus cântaros, o orgulho, a autoconfiança, para deixar a luz brilhar, que tocam a trombeta da fé, que marcham mesmo sem entender. Você pode ser um deles. O tempo é agora. O mundo ainda está em trevas, mas basta um homem de coração obediente para que Deus possa usar poderosamente, assim transformar vidas, cidades e nações. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, glória e majestade. Se você gostou, curta e inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Compartilhe com mais pessoas. Deus te abençoe.